dia, povo lindo de Deus. É a terceira tentativa de gravar esse vídeo, agora vai dar certo. Eu não fiz live pela manhã, porque o Senhor não havia me dado uma palavra. E eu não faço nada pela vontade da carne. Todas as lives, tudo que eu posto está sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso não houve live pela manhã. No entanto, enquanto eu trabalhava hoje, o Senhor pediu para que eu lesse Neemias 6 e viesse trazer uma mensagem para você. E a mensagem é: você está em uma grande obra e você não pode parar. Neemias 6, ele fala sobre a tentativa de intimidar Neemias, né? Então, ele começa, o muro está pronto, né? A história de Neemias conta sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, que os muros haviam sido destruídos e as portas haviam sido queimadas, e ele entra em oração durante 4 meses, ele ora, e com a ajuda do rei, ele era copeiro do rei, na época uma posição de muito privilégio, porque ele estava diretamente atendendo ao rei. Ele era filho de governador e ele, com medo mesmo, contou para o rei o que ardia no coração dele, porque o semblante dele era de preocupação e o rei conhecia ele muito bem. E por esse motivo, ele mesmo com medo contou a verdade ao rei, e ele combinou com o rei, eles fizeram um combinado, e ele ainda pediu ajuda para o rei. E dessa forma, ele conseguiu reconstruir a muralha de Jerusalém em 52 dias, algo que humanamente seria impossível, seria uma obra que seria feita em aproximadamente 3 anos, ele conseguiu fazer em 52 dias. E este capítulo 6 fala exatamente sobre este ponto, sobre o término da construção, que ocorreu em 52 dias, e seus inimigos ficaram tementes, né? Ficaram aterrorizados, porque sabia que Deus era na vida dele. Neste capítulo fala-se sobre o quanto ele foi intimidado, mentiras que foram contar a respeito dele, fofocas, tudo mentira para intimidá-lo e tirar o foco dele. Mas Neemias sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente o projeto que ele estava. Ele não tinha dúvida do propósito, pois tudo o que ele estava fazendo foi feito com o direcionamento do Senhor. Até mesmo os 4 meses em oração também foi direcionamento de Deus. Porque quando vem um desejo dentro do seu coração, dentro do meu e do seu coração, antes de ser nosso, é de Deus. E Deus colocou aquele desejo no coração dele, e ele, um homem temente a Deus, um homem obediente, ele não teve dúvidas, ele ajoelhou, ele orou, e o Senhor deu todas as estratégias para ele do que ele deveria fazer. Então ele não tinha dúvida do que ele estava fazendo. E ele era um homem muito focado, ele se demonstrou um excelente líder, ele demonstrou-se um excelente administrador. E o Senhor, ele pediu para eu trazer para você que você está em uma grande obra e você não pode parar. Muitas vezes, circunstâncias acontecem para nos tirar o foco, para nos tirar do direcionamento de Deus, para nos tirarmos da grande obra, que é as armadilhas do inimigo. Mas quando você sabe exatamente quem você é, quando você sabe o filho e a filha de Deus que você não tem dúvida da sua identidade em Cristo, que você não tem dúvida do propósito, que você não tem dúvida do preço que você está pagando, por mais que queiram te intimidar, por mais que te pressionem, por mais que falem calúnias ao seu respeito, que mintam sobre você, sobre o seu caráter, sobre o que você faz,
num de repente, tudo muda, porque se você está numa grande obra, como o Senhor pediu para eu trazer para você, ou seja, aquilo que ninguém está vendo que você está fazendo, você e Deus sabem o que você está fazendo. Enquanto todos lá fora estão vivendo a sua vida e você está aí na obediência, orando, jejuando e fazendo tudo conforme a vontade do Senhor, as pessoas não estão vendo o quanto você está trabalhando, o quanto você está fazendo, o quanto você está crescendo. Então, para as pessoas, vai ser de repente, a finalização da sua obra ou a iniciação de um grande projeto. Mas o que o Senhor pede para eu te dizer é que nada pode te parar. Não importa que as pessoas te intimidem, não importa as circunstâncias, não importa o que possa acontecer para te tirar o foco. Você precisa lembrar que você está em uma grande obra e você não pode parar. Neemias, se tivesse se intimidado, se tivesse se encolhido, se Neemias tivesse dado vazão às falácias dos inimigos, ele teria perdido o foco, ele não teria conseguido finalizar o término da reconstrução do Muro de Jerusalém e não teria conseguido colocar as portas. Mas ele fechou todas as brechas. Quando ele reconstruiu todo o muro, ele, mas todas as pessoas que foram junto com ele, que abraçaram essa causa com ele, todas as brechas foram fechadas. E quando nós fechamos todas as brechas, não tem inimigo no universo que se levante, que seja maior do que Deus dos exércitos. Deus é Deus, e Deus é criador do céu e da terra. Se Deus vive em você, assim como Ele vive em mim, não há o que você temer. Você está em uma grande obra e você não pode parar. Se Neemias tivesse parado, se Neemias tivesse se encolhido, essa história não teria terminado dessa forma. E aí, eu quero trazer para você um trecho que, na minha opinião, é fundamental que você saiba e que Deus tocou assim no meu coração. É disso que você tem que falar. E ele disse assim, eu vou trazer um pouquinho antes para você entender o contexto da história e eu ressalto o que o Senhor pede para eu entregar para você. Isso está em Neemias 6, versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhes respondi. Aqui quem está falando é Neemias. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalaque o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. O Senhor, ele pede assim para eu frisar para você. Quem é você em Cristo Jesus? Neemias não tinha dúvida de quem ele era em Deus. Neemias não tinha dúvida da sua conduta, do seu caráter, do seu esforço.
do teu trabalho, do teu empenho. Ele não tinha dúvida de quem ele era, ele não tinha dúvida do propósito dele. Olha, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Ele entendeu que tudo aquilo era uma armadilha para tirar o foco dele, para que ele não construísse a muralha, para que ele não finalizasse a muralha de Jerusalém e não colocasse as portas. Mas ele orou antes de iniciar o projeto. Ele orou, ele jejuou, ele estava alinhado dentro dos propósitos do Senhor. Então, quando você está dentro de um propósito, orando, jejuando, sabendo exatamente o propósito que Deus tem através da sua vida, não tem o que você temer. Não adianta te intimidar, não adianta quererem dizer, difamar, falar mentiras a seu respeito. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus e quando verem as obras feitas através das tuas mãos, que Deus vai na frente, porque tem coisas que somente Deus pode fazer na minha e na sua vida. Nós fazemos a nossa parte, né? Oração, orar e depois agir. Então, primeiro oramos e depois agimos. Assim fez Neemias. Primeiro ele orou, depois ele agiu. Mas ele agiu focado. Então, tenha foco. Não permita que as distrações te tirem de uma grande obra. Lembra, você está em uma grande obra, dentro de um grande propósito com Deus. E você não pode parar. Amém?